Olá, pessoal. Vamos às nossas revisões. Essa semana a gente vai ter revisão de História e Geografia e vamos ter prova também, a avaliação bimestral dessas duas disciplinas. Então, eu peço a vocês inicialmente que fiquem atentos tanto aos conteúdos anteriores que já foram trabalhados, quanto ao conteúdo que a gente vai estar trabalhando hoje. A nossa revisão de hoje, na verdade, a nossa aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com o tema que vocês fizeram atividade na aula passada, que é referente às economias emergentes, certo? Os conteúdos que a gente vai ter anterior, no caso de geografia, sobre os países subdesenvolvidos, que foram divididos em duas aulas, em dois blocos, vocês têm nas videoaulas anteriores. Então, caso vocês queiram rever, peço a vocês que vão novamente no canal da escola, olhem as videoaulas, ou aí no próprio Google Sala de Aula que vocês têm, dentro da pasta de História e Geografia, as videoaulas salvas, os links do YouTube. Então, vão lá, dêem uma revisada, vejam no livro de vocês. E assim, essa semana, como eu não vou estar saindo de casa para ir até a escola gravar as videoaulas de vocês, então as aulas serão gravadas aqui em casa, então peço a vocês que tenham como aparato principal o livro didático. A gente não vai ter as imagens de data show, então peço a vocês que peguem o livro didático de vocês. Vamos iniciar com geografia, lá no capítulo 6, sobre as economias emergentes. Peço também a vocês que peguem um caderno, peguem lápis ou caneta para poder anotar, porque alguns dados do livro de vocês estão devidamente desatualizados. Essa semana eu coloquei todos os dados em dias, então os dados mais recentes que a gente tem, que é 2018 e 2019, eu vou estar passando para vocês ao longo do que a gente vai estar falando. Tanto de economia, quanto de população, de números, de porcentagem. Então, esses dados é importante que vocês tenham eles atualizados, porque do livro de vocês, eles estão obrigatoriamente de 2014, dados de 2013. Então, é bom que a gente tenha esses dados em dias, caso a gente precise utilizar, principalmente vocês que estão aí frente a uma batalha rumo ao nível superior. Bom, já estão com os livros em mãos? Abram lá na página 140, no qual a gente vai estar trabalhando com as economias emergentes. Inicialmente, a gente vai estar trabalhando o conceito básico de países emergentes. É muito importante a gente lembrar que quando a gente trabalha com a ideia de emergente, a gente está trabalhando por uma situação econômica. Obrigatoriamente, nós não vamos estar falando sobre o nível de desenvolvimento humano, o nível de desenvolvimento socioeconômico dessa população. Na maioria das vezes, quando a gente trabalha com a ideia de economias emergentes, são países que cresceram economicamente ao longo principalmente das últimas décadas, que conseguiram desenvolver a sua economia, mas isso não quer dizer que eles conseguiram desenvolver toda a parte social, que eles conseguiram com que essa economia alavancasse e também melhorasse as condições de vida da maioria da população. Se vocês olharem aí no livro de vocês, na página 141, ele inclusive dá essa definição e cita quais são os principais países que ele trabalha com a ideia de economias emergentes, Entre eles estão aqueles que fazem parte do famoso BRICS, que eu creio que vocês já viram anteriormente essa sigla quando estava trabalhando com a ideia de blocos econômicos, apesar de não ser um bloco econômico, ser um acordo entre os países de economia emergente, que leva essa sigla por estar dentro desse país, dentro desse grupo de países, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente algumas características de cada um desses países. E trabalha também, quando a gente está falando sobre as economias emergentes, com os países asiáticos que são denominados de tigres asiáticos, Termo esse também que a gente vai entender posteriormente. Eu sei que vocês já viram esse conteúdo que vocês responderam à atividade passada e a atividade era baseada nele. Então, por isso que a gente vai estar revisando esse conteúdo, já que a gente ainda não teve uma videoaula sobre ele, mas eu sei que vocês leram, que vocês tentaram compreender. Então, inicialmente, a gente começa trabalhando com as características da China, que é talvez o principal país emergente da atualidade que a gente vai ter. Lá na página 142 do livro de vocês encontram falando sobre a China. Primeiramente, ele trata de uma curiosidade política muito importante sobre a China, que é o fato de a China ser o único país socialista do mundo que se encontra em acelerado processo de crescimento.
E aí vamos lembrar que a gente, atualmente, dentro do século XXI, a gente está num processo de multipolaridade, né? E dentro dessa multipolaridade, a gente vai ter os polos econômicos de desenvolvimento, em sua maioria aqueles países que ainda têm resquícios desse socialismo, principalmente porque a gente está trabalhando na atualidade com o comunismo de Estado, onde a ideia comunista, a ideia socialista, ela serve efetivamente para a realização de ações políticas e não tem nada a ver diretamente com a economia. Então a China, ela torna-se atualmente esse país, né, dito comunista, mas que tem um acelerado processo de crescimento econômico. É tanto que eu creio que dentre as pesquisas de vocês, aí vocês já viram que é a segunda maior economia mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então é um processo de crescimento econômico muito rápido, apesar de nos últimos anos não ter havido esse crescimento tão acelerado quanto o que ocorreu lá dentro do início do século XXI. Outra curiosidade que ele fala aí no livro de vocês, referente a isso, é que o país é comandado pelo Partido Comunista Chinês, né? É um país de governo centralizado e autoritário e um país também de partido único, né? A grande maioria dos governos autoritários, como a gente já viu vários exemplos aqui, são países que eles mantêm apenas um único partido para que não se tenha uma questão de oposição àquilo que é feito e àquilo que é propagado dentro deste país. Outra coisa que ele trabalha a esse respeito é que dentro da China não há liberdades democráticas, né? A política chinesa, ela é uma política autoritária, por isso que muitas vezes quando as pessoas trabalham a ideia de ditadura e avaliam a situação da China, a gente trabalha com a ideia de uma ditadura comunista, porque até os dias atuais ainda é um governo autoritário, centralizado e que não dá liberdades políticas aos seus cidadãos. Mas, em compensação, né, a gente vai ter, dentro do plano econômico, e aí ele está tratando lá no segundo parágrafo do livro de vocês, tiveram algumas reformas que foram implantadas nas últimas décadas, que foram responsáveis pelo crescimento do PIB chinês, né? Como vocês já estão, assim, bonitos de saber, quando a gente trabalha com a ideia de PIB, é toda a riqueza que é gerada dentro deste país durante o período de um ano. Então, lá no livro de vocês têm os dados de 2014, no qual ele diz que o PIB chinês ele está em torno de 10,3 bilhões de dólares. Bom, dos últimos dados de 2019, a China normalmente vinha com um crescimento muito grande. O ano passado foi o que ela teve um crescimento mais baixo, foi um crescimento de 6,1%, mas mesmo assim é um crescimento significativo em períodos de crise. E atualmente o PIB chinês ele encontra-se anualmente em 14,83 trilhões de dólares. Por isso chega a ser a maior economia mundial. Apenas atrás, obviamente, dos Estados Unidos. E aí ele ainda diz que a China, nesse contexto, né, e aí tratando-se no que se refere à questão de população, a China é o país mais populoso do mundo, como a gente também já está bonito de saber a esse respeito. E aí, só a termos de contexto histórico, vale lembrar que a China ela viveu um processo de imperialismo, né? Como a gente já falou lá, quando a gente está trabalhando com subdesenvolvimento, a maioria dos países que eles passaram por um processo de colonização, ele encontra-se na condição de subdesenvolvido. Por isso que a gente não pode dizer que um país emergente, ou um país de economia emergente, ele obrigatoriamente não é um país subdesenvolvido. Ele, na verdade, é um país subdesenvolvido, ou como atualmente se prefere chamar, é um país em desenvolvimento, mas ele não é diferenciado em condições sociais dos demais países. A única coisa que o diferencia é o crescimento econômico a qual ele vai ter. Então, dentro lá do século XIX, passou por esse processo de imperialismo, que é a nova colonização que a gente vai ter, e vai se ter, o território chinês ele foi partilhado entre grandes potências estrangeiras, né, as grandes potências que passaram por esse imperialismo, inclusive, quando a gente vai ter uma das razões, um dos fatores da Primeira Guerra Mundial, países como a Inglaterra colonizaram o território chinês, países como a Alemanha, Rússia e Japão, que é a potência asiática que a gente vai ter dentro desse momento. E aí ele diz que a reação de dominação estrangeira ele começa obrigatoriamente no século XX, quando a gente vai ter uma reação do Partido Popular Nacional da China, o Kuomintang, e aí a partir de então a China começa a reagir, né, e a, digamos assim, expulsar
a presença de estrangeiros no seu território. Mesmo havendo uma diversidade política dentro do território chinês, ao contrário do que ocorreu na Coreia, por exemplo, não houve uma divisão. Os partidos chineses, eles em algum momento eles se uniram, tanto o Partido Nacional como o Partido Comunista, e eles se uniram no sentido de que, mais importante do que a gente rivalizar internamente é a gente expulsar, né, a gente tirar daqui de dentro a presença de estrangeiros que está explorando o nosso território. E isso sim foi de fundamental importância para a China, porque a partir do momento em que eles retiram os estrangeiros lá de dentro, aí internamente sim eles podem ver quem é que vai ficar com o poder político. E eu creio que vocês acompanhando aí no livro de vocês, na página 143, ele trata justamente a respeito de que, posterior à Segunda Guerra Mundial, em 1949, a China torna-se uma república comunista, né? Então, a partir de então, a gente vai ter um regime comunista implantado na China, e aí vai ser onde a gente vai ter as principais mudanças, tanto na estrutura política, social como econômica da China, que a partir daí ele começa a ser tratado como potencial grande economia mundial. A gente vai ter, foi implantado lá dentro, pelo governo comunista chinês, um modelo de economia planificada, parecido com aquele lá da União Soviética, onde o Estado ele tornava-se responsável direto por organizar todas as condições econômicas que haviam lá dentro. E aí, desse período, a gente vai ter o plano econômico chamado de Grande Salto para Frente, que eu creio que vocês estão vendo aí na página 143. Só que este plano econômico, apesar de ser bem organizado, bem estruturado, de ter surtido efeito no sentido do Estado ter tomado as rédeas da economia, mas ele não surtiu efeito no sentido de fazer a economia chinesa crescer. Porém, posteriormente, quando a gente vai ter a China comandada pelo Mao Tse-tung, né, que é um nome super comum da gente ver quando está falando referente ao crescimento econômico da China, a modernização da China. E aí é implantado nesse período as 4 grandes modernizações, que é quando é um investimento que é dado em 4 áreas onde a China potencialmente poderia crescer, e na verdade foi muito certeiro porque cresceu. Se vocês virem aí no segundo parágrafo de As Transformações Econômicas, ele trabalha com as 4 modernizações que foram dadas na agricultura, indústria, defesa e ciência e tecnologia. Então são as 4 áreas que houve um investimento maciço do Estado para que economicamente a China pudesse crescer. E aí, posteriormente, para que se tivesse uma atenção estrangeira, porque nenhuma economia, dentro desse período onde o capitalismo ele é soberano, ele consegue sobreviver sem que se tenha investimento, sem que se tenha negociações estrangeiras. Então, para que eles pudessem ter esse olhar e esse investimento estrangeiro, foi criada as chamadas zonas econômicas especiais, que eu creio também que vocês já devam ter visto, tá lá no último parágrafo da página 143. E aí, inteligentemente, nesse período, vai se ter a disputa, né, da chamada Guerra Fria. Então, quando ele abre, né, os portos, quando ele abre a ideia de que os outros países eles vão poder investir em seu país, né, eles vão poder negociar economicamente com a China, então ele vai se ter grandes investimentos, principalmente das grandes potências econômicas. E aí é desse período que ele recebe os grandes investimentos, principalmente do Japão e dos Estados Unidos, que passam a investir economicamente na China e a negociar com a China para que se possa ter tanto a ideia de poder vender para a China, como de poder também comprar para a China. Então é um potencial mercado que os Estados Unidos e o Japão passam a negociar, e isso é primordial no crescimento econômico chinês. E aí ele diz o seguinte: a entrada dos investimentos chineses no país também se deve a outras condições favoráveis, né? Não é somente ao fato dele ter uma economia bem estruturada, um governo centralizado e querer investimentos. Mas existem outros fatores, e aí lá na página 144, ele elenca, na verdade, 6 pontos, 6 fatores que foram primordial para esse crescimento chinês. A grande disponibilidade de mão de obra relativamente qualificada e de baixo custo, né? Então a gente vai ter o quê? Mão de obra barata, porém qualificada, né? Contrariamente ao que a gente, por exemplo, tem aqui no Brasil. A existência de um gigantesco mercado consumidor interno, porque se tem a maior população mundial, então vai se ter abundância de mão de obra, mas também vai se ter abundância de mercado consumidor. Se essa população trabalha, se essa população ganha, essa população também compra.
E aí os recursos minerais e matérias-primas em abundância em seu território significa que ele não precisa comprar mais do que o que vende. Vai se ter uma moderna infraestrutura, e aí essa infraestrutura vai se dar basicamente por investimentos do governo. Infraestruturas essas desde transporte até implantação de indústrias. E vai se ter também desoneração dos custos de produção por meio de facilidades fiscais e tributárias, além de incentivo ao setor exportador, né? É aquele incentivo básico, o incentivo fiscal, o incentivo econômico que o Estado ele dá às economias que estão tentando se desenvolver. A ideia é valorizar o produto nacional para evitar a maciça entrada de produtos estrangeiros. Sem contar que quando ele faz o investimento naquelas áreas exportadoras, ele está fazendo um investimento nas áreas que potencialmente vende para outros países. E uma legislação ambiental pouco rígida. E é assim, quando a gente fala em fator favorável, uma legislação ambiental pouco rígida, é importante a gente ver que é um fator favorável porque ele permite aos grandes grupos econômicos explorar o território de forma a não ter que pagar os custos pelos danos ambientais que causam. Então, de certo modo, economicamente falando, quando você tem uma legislação ambiental pouco rígida, você faz com que o país economicamente cresça, mas há uma devastação ambiental muito grande, que é aquela questão dos prós e dos contras. Porém, é bom a gente avaliar a seguinte situação. Apesar da China ser essa grande potência econômica, né, gerando um PIB ano passado de mais de 14 trilhões de dólares, mas esses recursos econômicos eles ainda não conseguem ser bem divididos pela população. É tanto que lá na página 145 do livro de vocês, ele fala sobre as desigualdades regionais encontradas na China. E aí trata-se de que nas províncias costeiras com uma economia desenvolvida, a renda per capita é 5 vezes maior do que aquelas que a gente vai ter em províncias com menor desenvolvimento ou aquelas províncias pobres no interior. Então, a desigualdade ela não é só uma desigualdade de classes, ela é uma desigualdade regional também. Que as áreas, principalmente as áreas costeiras, que foi onde foram colocadas as zonas econômicas especiais, né, de investimento estrangeiro, a condição de vida da população ela é muito maior. Se a gente avaliar essa situação e trouxer a título de Brasil, por exemplo, a gente sabe que há uma diferença muito grande de regiões. E esse exemplo a gente pode dar muito bem entre a nossa região Nordeste e a região Sudeste, né? Que é um investimento muito maior, tanto do Estado quanto o investimento estrangeiro. Então, o mesmo ocorre na China, só que em proporções muito maiores. Aquelas áreas que são devidamente investidas por condições econômicas, as áreas onde são implantadas as zonas econômicas especiais, são áreas que conseguiram se desenvolver econômica e também desenvolver economicamente a população. Mas, em compensação, as outras áreas foram marginalizadas e a população continua esquecida e vivendo em condições devidamente desumanas. Ele ainda diz que, em relação à população, apesar do crescimento econômico, aproximadamente 11% da população chinesa vive abaixo da linha da pobreza. 11% é muita coisa, pessoal. É mais de 150 milhões de pessoas na China que vivem abaixo da linha da pobreza. Quando a gente fala abaixo da linha da pobreza, hoje em dia, o viver abaixo da linha da pobreza é mais ou menos quando você vive com 5,5 dólares por dia. Né? Abaixo da linha da pobreza extrema são aquelas pessoas que vivem com aproximadamente 1,9 dólares por dia. Então, mesmo tendo uma condição econômica muito boa, como é o caso da China, segunda maior economia mundial, ele não consegue distribuir esses recursos por toda a população. Por isso que a gente tem uma condição de vida onde pouca gente vive com muitos recursos e muita gente vive com quase nada. Essa é uma realidade comum aos países de economia emergente. O outro país de economia emergente, vocês encontram aí no livro de vocês, na página 146, é a Índia, né? A Índia, que é o terceiro maior país em extensão territorial e o segundo maior país em população. Ao contrário da China, não há um declínio na taxa de natalidade, muito pelo contrário, há um crescimento constante. A expectativa é que nas próximas décadas, na verdade, a China ultrapasse em número de população, a Índia ultrapasse em número de população a China. E aí, assim, a Índia, assim como a China também foi colônia, né, também passou por um processo de imperialismo, tornou-se independente durante o processo que a gente vai ter dentro do século XIX e do século XX, desse processo de corrida imperialista que vai se ter.
E aí ele diz o seguinte, lá na página 146, após a independência, o governo indiano começou a investir na economia e esses investimentos foram dados principalmente em setores estratégicos. É comum, né, a esses países de economia emergente se ter setores que há um investimento, há um olhar especial do Estado, porque esse investimento dando em setores, sendo dado para setores que são fortes, né, que existe uma potência em geração de emprego, em geração de economia, obrigatoriamente o país economicamente cresce. Então, por isso que normalmente ele olha o quê? Qual área é mais forte, qual área é potencialmente melhor para o crescimento econômico e investe nessa área. No caso da Índia, que vocês encontram lá na página 146, o desenvolvimento da atividade industrial foi dado nas indústrias mineradoras, siderúrgicas, metalúrgicas, químicas e de armamento, né? Então, é um modelo de desenvolvimento econômico baseado na indústria de base. Vale lembrar que a Índia também tratava-se nesse período, final do século XX, né? Segunda metade do século XX, na verdade, a gente vai ter uma economia e uma política muito centralizada na mão do governo. É muito comum a esses governos centralizados investirem no crescimento econômico dessas nações. E aí, a gente vai ter, referente à economia indiana e a esse crescimento econômico que a gente vai ter, lá na página 147 do livro de vocês, ele trabalha também com a ideia de um investimento que foi dado, um investimento estrangeiro. Esses países têm em comum também a abertura de sua economia para investimentos estrangeiros, principalmente das grandes potências econômicas, porque a partir do momento que essas potências econômicas elas passam a investir nesse país, é claro que elas não investem de bondade, vocês também sabem disso, mas ela investe nesse país principalmente porque ela sabe que de lá ela vai tirar vantagens. Então, tanto é um país potencialmente muito bom na questão de produção, porque aí vão se ter mão de obra barata e de alta qualidade. Além do mais, é um mercado consumidor interno muito grande. Então, há uma negociação no sentido de que, no caso da Índia especificamente, ela pegou empréstimos com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e em troca desses empréstimos ela deveria abrir, né, o seu país para os investimentos estrangeiros. E isso aconteceu e obviamente que fez com que a economia crescesse em larga escala. Se vocês avaliarem aí na página 147, segundo parágrafo do livro de vocês, ele trata que a economia indiana vem sustentando uma das maiores taxas de crescimento mundial ao longo dos últimos anos. Vale lembrar que a Índia hoje é a 7ª maior economia mundial. E aí ele cita o caso aqui de vocês, exemplo de 2014, que a taxa de crescimento foi de 7,4%. E aí, a título de dados atualizados, né, em 2019, assim como ocorreu com a China, a Índia também teve o seu crescimento econômico reduzido. E o crescimento econômico da Índia no ano passado foi de 4,7%, né, o que é uma queda considerável se comparado aos anos anteriores. E aí ele diz que atualmente o PIB soma 2 trilhões. E aí esse atualmente dele é de 2014. Então é bom a gente ver que atualmente, né, agora, 2019, porque eu não tenho como trabalhar com os dados desse ano, porque a gente ainda está nesse primeiro semestre. Em 2019, a economia, o PIB da Índia chegou a 3,9 trilhões de dólares, certo? Um pouco menos, né? Na verdade, bem menos do que o da China, mas um crescimento econômico gigantesco. Você consegue gerar anualmente uma riqueza de 3,9 trilhões de dólares. É uma situação significativamente grande. Porém, vale lembrar que mesmo com esse crescimento econômico, os contrastes, né, ou seja, as diferenças sociais da população indiana, ela é muito grande, né? Ela chega a ser superior às desigualdades encontradas na China. No livro de vocês ele fala, lá no 3º parágrafo, que o país apresenta profundos contrastes socioeconômicos. Aproximadamente 21% da sua população vivem abaixo da linha da pobreza, né? E aí, quando a gente está trabalhando com esse abaixo da linha da pobreza, aí a gente está trabalhando realmente abaixo da linha da pobreza extrema. Vivem com menos de 1,9 dólares por dia. E aí, isso daí chega a ser uma quantidade aproximada de 275 milhões de pessoas. Então, é muita gente em um país devidamente rico, economicamente se falando, que vive em uma condição de pobreza extrema. Enquanto a China, a gente vai ter 11% da população vivendo abaixo da linha da pobreza extrema, vivendo com menos de 1,9 dólares por dia. A Índia, a situação é muito pior, porque a gente vai chegar a 21% dessa população
vivendo em uma situação de miséria. E aí, assim, é bom lembrar que a Índia, com todo esse crescimento, fez investimentos em áreas pontuais também, não foi só na indústria de base. É tanto que a Índia, lá na página 147 do livro de vocês, fala a esse respeito, é atualmente o maior exportador mundial de softwares, né? Então, assim, produção de tecnologia de ponta também é muito comum esse sentido. E o país abriga algumas gigantescas multinacionais, como é o caso da IBM, Microsoft, Motorola, Siemens, Nokia, Alcatel, entre outras. E investiu também em outro setor importante de atividade, que é no caso do desenvolvimento da indústria de telemarketing. Então a gente tem características econômicas muito boas, mas infelizmente esses países eles não conseguiram desenvolver socialmente toda a população, porque eles conseguem ter uma economia muito alta, mas ainda assim as desigualdades sociais serem gigantescas. Bom, o outro país tido como economia emergente, na verdade uma grande potência mundial, desde que a gente vai ter do início do século XX, é a Rússia. Está lá na página 148 do livro de vocês, né? Como a gente deve bem lembrar, a Rússia é o maior país em extensão territorial, mundialmente se falando. Tem uma população de aproximadamente 146 milhões de pessoas. E aí é bom, aí no livro de vocês está 142 milhões, né? Mas a gente já está com uma diferença de 6 anos de quando foram feitos esses dados, então não é um crescimento tão grande, mas é uma população bem grande, 146 milhões de pessoas. E ainda assim, vale lembrar que com essa população grande, mas a gente não tem um país efetivamente povoado, né? A densidade demográfica lá é baixa porque o país é gigantesco, a população não consegue ocupar todas as áreas do seu território. E aí a gente vai ter algumas informações históricas básicas lá no segundo parágrafo, que ele trata que desde o colapso da União Soviética, né, creio eu que vocês lembrem, referente à chamada Guerra Fria, quando foi em 1991, a União Soviética se desmembrou, cada país lutou por sua autonomia própria, e a Rússia, como era líder desse bloco, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, acabou herdando, né, todo o potencial econômico, político e militar que havia daquele período. E aí vai se ter uma transição política e econômica que foi dada nesse período, que no campo político, a primeira transição que se tinha era a ideia de eliminar o autoritarismo, de partido único e estabelecer o Estado democrático. Como vocês sabem, desde a Revolução Russa de 1917, a Rússia tornou-se socialista. Em 1922, outros países aderiram à Revolução Socialista, se agregaram à Rússia e formaram a chamada União Soviética. De lá para cá, houve um crescimento econômico gigantesco, mas houve também disputas militares muito grandes, principalmente entre as duas principais potências, que era a União Soviética e os Estados Unidos. Como o socialismo não conseguiu se sustentar durante as décadas de 80 e 90, então em 1980, na verdade, na década de 80, a gente já vai ter um colapso do socialismo, principalmente em 89, quando o Muro de Berlim vai ao chão, né? Então vai se ter aquele, como é que a gente chama? Aquele ícone efetivo da Guerra Fria se desfaz, e em 1991, após o lançamento da reabertura política e econômica, a União Soviética se desfaz. Ela se desfaz, mas todo aquele aparato que foi conseguido de 1922 até 1991, ele ainda continua nas mãos da Rússia. E aí, por isso, a Rússia não deixa de ser essa potência econômica. Vale lembrar que dos países que a gente está tratando aqui como país emergente, a Rússia é a única delas que nunca foi colônia, nem passou por esse processo de imperialismo. E aí vamos se ter, no plano político, a gente vai ter essa abertura econômica de volta da democracia, desfaz o partido único, coloca o pluripartidarismo, né, que é a ideia de vários partidos, para haver essa transição democrática. No plano econômico, vai se ter privatização dos meios de produção e gradativa extinção da propriedade estatal coletiva, que foi característico das repúblicas socialistas, né, que foi característico da União Soviética, a ideia de que
tudo pertencia ao Estado, né, e que o Estado coletivamente deveria distribuir isso pela população. Então, como não havia mais União Soviética, quando não havia mais essa vertente do socialismo, então, obrigatoriamente, o Estado passou a privatizar as propriedades, bem como tirou do Estado a responsabilidade de organizar e de liderar a economia naquele momento. E aí vamos ter a seguinte situação. Ele diz, atualmente a Rússia é a 10ª maior economia mundial. Essa é uma condição que ainda não mudou, né? Desde 1914 até os dias atuais. A Rússia se sustenta como a 10ª maior economia mundial e aqui no livro de vocês tem um PIB de 1,86 trilhões de dólares. Na verdade, atualmente, né, em 2019, o PIB da Rússia chegou a 2,49 trilhões de dólares, o que é algo devidamente significativo, por isso está entre as 10 maiores economias mundiais. Vale lembrar que isso se dá não só pela questão do desenvolvimento e do crescimento da União Soviética, mas porque a Rússia vai ter recursos internos muito bons para desenvolver a sua economia. Aí a gente vai ter tanto a indústria quanto os recursos minerais e energéticos que vocês encontram lá na página 148. A enorme disponibilidade de recursos minerais e energéticos, como é o caso das jazidas de combustíveis fósseis, bem como as reservas de minério, faz com que ele possa internamente abastecer suas indústrias sem necessitar comprar matéria-prima ou fonte de energia de outros países. Isso faz com que a economia significativamente ela cresça em dados de indústria principalmente. E aí ele diz que há investimento muito grande industrial e as indústrias de destaque são siderúrgica, metalúrgica, as refinarias e as petroquímicas, principalmente onde a gente vai ter nas principais regiões de desenvolvimento econômico da Rússia, que aí inclusive ele cita os montes Urais, né, que ficam nas proximidades ali, onde há uma geração muito grande de recursos minerais e energéticos. Vale lembrar que além do mais, além desses recursos que a gente vai ter de fontes de combustíveis fósseis, a Rússia tem uma rede hidráulica muito grande, mas que ela aproveita em sua maioria para o transporte e não para a geração de energia, né? A geração de energia da Rússia por meios hidráulicos, e você encontra lá na página 149, é somente 6%. A maioria da energia consumida lá realmente são dadas pelos combustíveis fósseis. E aí ele ainda trabalha com a ideia de que a Rússia nunca deixou de estar à frente das grandes potências mundiais. É tanto que ela é membro efetivo da ONU, que eu creio que vocês lembrem que vocês trabalharam lá nos blocos econômicos, né, que a ONU ela guarda em si dentro o Conselho Permanente, né, que são os membros permanentes, que são aqueles 5 países no qual a Rússia está inserido, que foi criado desde o período da Guerra Fria. Fazem parte dele Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia efetivamente. Os demais são membros temporários que são trocados de 2 em 2 anos, são votados e aí os países escolhem se eles vão estar enquanto membros ou não. Então, assim, a Rússia ela tem esse diferencial dos demais países por nunca ter sido colonizado, nem ter sido vítima, se a gente pode chamar assim, ter sido vítima do processo de imperialismo. Na verdade, o que a Rússia vai ter vai ser uma guinada na situação política, que é a implantação de um socialismo. E pós-Guerra Fria, ela tem que brigar por um espaço para poder concorrer com as economias capitalistas e tornar-se capitalista. E aí há todo um investimento, uma abertura para investimento do capital estrangeiro, investimento em indústria, exploração dos recursos minerais, e isso dado não somente por parte do Estado, mas também do setor privado, colocando-se assim por anos durante esse período que a gente vai ter de século XXI como a 10ª maior economia mundial. Bom, as outras potências que são tratadas como economia emergente, aí na página 50 do livro de vocês, são chamados tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos, e aí ele trata lá no primeiro parágrafo da página 150, por conta da projeção econômica alcançada por eles no cenário mundial, esses países, que são eles, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, tornaram-se conhecidos como tigres asiáticos. O termo tigre asiático foi dado justamente porque eles terem crescido aceleradamente em um curto período de tempo, né? Pela rapidez, pela força com a qual eles alcançaram no mercado internacional em uma situação econômica, e aí a gente vai ter a ideia de um desenvolvimento de países pequenos da Ásia que conseguem concorrer economicamente no mercado internacional. E aí ele cita a seguinte situação: algumas medidas políticas
foram adotadas nesses países para que pudesse haver esse acelerado crescimento econômico. Dentre elas, investimentos em infraestrutura, que é básico, né? Infraestrutura de transporte, de energia, de vias, de ferrovias. Então, quando há um investimento em infraestrutura, a ideia é justamente que o governo invista no sentido tanto de uma rapidez em transporte de matéria-prima, como de mercadoria, como de escoar essa mercadoria para outros países. Incentivo na exportação. Então, a ideia da exportação é justamente diminuir os impostos sobre os produtos exportados. A ideia era justamente que esses produtos eles pudessem ter mais vantagens para ser produzido em maior quantidade, exportado e dar lucro ao país, aos países, né? Que no caso a gente não está falando só de um. Adoção de medidas protecionistas, isso é comum aos estados, né? A ideia de que deve se proteger, deve manter vantagens sobre o produto nacional em relação ao produto importado. Aumentar a carga tributária como forma de conter o consumo e elevar o nível da poupança interna. Então, a ideia é justamente fazer com que as pessoas comprem menos, para que com isso eles possam investir mais, e aí investindo mais o governo teria dinheiro suficiente para investir também nesse crescimento econômico. A aplicação maciça de investimentos em educação, né? A ideia de se investir em educação se dá em todo o país que tende a querer esse desenvolvimento, porque quando você investe em educação, você investe em qualificação de mão de obra. E aí, esses países vão ter quantidade de mão de obra e qualidade de mão de obra. Então, o investimento em educação, não pensem que é só uma questão de bondade do governo para desenvolver socialmente, não. A ideia de investir em qualificação profissional, a ideia também de investir em mão de obra e crescimento econômico. Mas isso não é ruim, é muito bom, porque aí a população ganha também de desenvolvimento social. E aí vamos ter o quê? Houve um crescimento vertiginoso de suas economias, acompanhado pela melhoria das condições de vida de seus habitantes, que aumentou a renda salarial, diminuição do desemprego, queda acentuada do analfabetismo e também da pobreza. Então, assim, esses países, contrário ao que ocorreu nos outros, o crescimento econômico ele trouxe também um desenvolvimento humano para as populações. Socialmente, as populações conseguiram se desenvolver muito melhor com o crescimento dessas economias. E aí vamos ter efeitos positivos dessa política econômica adotada nesses países, vocês encontram lá na página 151. Também foram favorecidos por fatores internos e externos. No plano interno, a gente vai ter mão de obra barata e relativamente qualificada. Então, o que acontece? A gente vai ter uma quantidade muito grande de mão de obra. Se há uma quantidade de mão de obra, então, obrigatoriamente, há o barateamento dessa mão de obra. Mas, como há uma mão de obra qualificada, então, obrigatoriamente, você não precisa trazer trabalhador de fora. Então, investe-se em educação para que todo mundo esteja formado e qualificado e possa ingressar no mercado de trabalho. No plano externo, vai se ter o investimento de capitais estrangeiros, que, como vocês devem já ter observado, todo país de economia emergente, quando ele cresce baseado nessa ideia de investimento do capital estrangeiro. Então, houve essa abertura econômica e quando os países viram o potencial mercado consumidor e o potencial crescimento que a gente vai ter dentro desses países, então há um investimento muito grande. Lá no penúltimo parágrafo da página 151, vocês encontram falando atrair o capital empresa japonesa em busca de novos mercados. Por outro lado, os Estados Unidos também fizeram grandes investimentos financeiros em tais países com o objetivo de criar uma sólida economia capitalista naquela parte da Ásia. Então, é muito bom também a gente avaliar essa questão de que a Guerra Fria beneficiou muito esses países. Que a ideia é o quê? Os Estados Unidos investem porque ele investe com medo que a União Soviética tome esse mercado, tome esses países. Então, o investimento dos Estados Unidos era uma forma de eu invisto no seu país, mas obrigatoriamente o seu país não deve ter influência comunista ou socialista. Então, houve esse investimento e esse crescimento. Esses países cresceram a tal ponto que passaram a investir em outros países que também cresceram junto a eles em suas economias, principalmente a partir da década de 80 e 90, que vocês têm lá na página 151, no último parágrafo, que foram chamados de novos tigres asiáticos. E aí esses novos tigres asiáticos são formados pela Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Vietnã, que se industrializaram muito rápido, tornaram-se também potências mundiais e começaram a competir dentro do mercado internacional. Por último, eu quero falar com vocês sobre o BRICS.
né? Na verdade, a gente já falou sobre a maioria dos países que compõem o BRICS, né? A China compõe o BRICS, a Índia e a Rússia compõem o BRICS. Então, falta efetivamente Brasil e África do Sul. Obrigatoriamente, o BRICS foi uma nomenclatura que foi criada no ano 2000, né, quando a gente vai ter uma união, um acordo que foi dado entre o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, né? A África do Sul só ingressou junto a esse bloco a partir de 2010. Algumas informações vocês têm lá na página 152 a esse respeito. Apesar de serem economias emergentes, a gente vai ter algumas diferenças, principalmente no que se refere à questão do PIB desses países, né? O crescimento econômico. Por exemplo, eu estava vendo, em 2019, o PIB do Brasil foi de 7,3 trilhões de dólares. Exatamente isso que vocês ouviram, 7,3 trilhões de dólares. É quando a gente vê que a desigualdade social no Brasil, ela é gigantesca, porque um país que gera anualmente 7,3 trilhões de dólares e tem pessoas morrendo de fome nas ruas, é porque a gente vê que esse país tem uma economia muito grande, ele gera muito dinheiro, mas esse dinheiro é concentrado na mão de poucas pessoas, característica comum esses países de economia emergente. A Rússia, que tem uma economia menor do que a do Brasil, de 2,49 trilhões. A Índia, que também tem uma economia menor do que a do Brasil, de 3,9 trilhões de dólares. E a gente vai ter a China, que tem economia maior, afinal, a segunda maior economia mundial, com 14,8 trilhões de dólares anual. Mas, em compensação, a África do Sul, apesar do seu crescimento econômico, do seu desenvolvimento interno, o PIB da África do Sul, atualmente, ele está concentrado em 368,3 bilhões de dólares, o que é bem inferior aos outros países que fazem parte desse grupo denominado de BRICS, certo? Então, há uma diversidade nesse sentido. Até o ano de 2014, houve um andamento muito bom, uma negociação muito boa entre esses países, que na verdade a ideia era fortalecer o comércio deles, entre eles, na verdade. E a partir de 2014, por condições e questões políticas, infelizmente esse bloco, esses acordos, eles vêm perdendo força, e pela questão política que a gente vive atualmente, o Brasil, na verdade, encontra-se numa situação muito difícil de negociação dele com esses países. Esperamos que melhore para os próximos anos e a gente possa respirar aliviado, né? Por enquanto são tempos difíceis, então vamos nos cuidar, vamos estudar, vamos atualizar os nossos conhecimentos e os nossos dados. Espero ter contribuído. Vocês terão a avaliação, então peço que vejam as outras videoaulas, revejam, vejam os outros conteúdos sobre países subdesenvolvidos. Então esse será o nosso conteúdo de avaliação de geografia. Países subdesenvolvidos e países de economia emergente. Até a próxima aula.